Bom, eu sou a professora Janice, hoje nós estamos começando então a nossa aula que é sobre o gasto público e redução das desigualdades de gênero. A professora Rosa Ângela Chiesa, que deve estar coordenando essa aula hoje, a professora Rosa é economista, professora da Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela é também professora do mestrado de Economia e do mestrado de Política Social e Serviço Social da URGS. Ela tem publicações nas áreas de finanças públicas, como tributação, gasto público, e trabalha muito com a lei de responsabilidade fiscal e desigualdade. E é cidadã de honra ao mérito por atividades de extensão em prol do controle social e cidadania, que muito sempre nos honrou, né, professora Rosa? Hoje, a professora Rosa convidou para participar dessa aula dela a vereadora Bruna Rodrigues, que é vereadora de Porto Alegre pelo PCdoB, é líder da bancada do partido e ainda é presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento e do Mercosul, da Câmara Municipal de Porto Alegre e presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Passe Estudantil. Ela é também estudante cotista de Administração Pública e Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a Bruna, eu acho que ela também vai falar para nós hoje em relação à questão da pobreza menstrual. É isso que eu entendi que a professora Rosa também nos trouxe isso, né? Então, a Bruna deve ser a primeira a falar hoje, porque ela deve ter um compromisso, e combinamos, então, que a Bruna, não sei, Bruna, se fica suficiente para ti, agradecemos a tua participação aqui no nosso curso, é um prazer te receber. 20 minutos está bom para ti? Para a gente dar tempo também para o pessoal participar e te fazer perguntas, que eu imagino que vai ter gente querendo te fazer perguntas aqui A hoje. gente pode, primeiro, boa noite, professora Janice, professora Rosa. Boa noite a todos. Eu tomei a liberdade de convidar a vereadora Bruna para fazer essa fala, justamente porque nós estamos tratando de orçamento público e desigualdade de gênero. E a vereadora Bruna é a primeira mulher negra presidente da Comissão de Orçamento e Finanças do município de Porto Alegre. E eu vou passar um pouquinho dos dados, né, sobre essa coisa da execução orçamentária e desigualdade de gênero, mas também a desigualdade da participação da mulher em comissões de orçamento no Congresso Nacional e assim por diante. E, recentemente, a vereadora Bruna fez uma emenda no plano plurianual para tratar do tema da pobreza menstrual, ou seja, uma política pública voltada às mulheres. Então, a ideia era que ela falasse alguma coisa, sem, né, como uma experiência de atuação, né, das mulheres em defesa da execução do orçamento público para políticas voltadas para as mulheres. Então, não há necessidade de ser 20 minutos, 30 minutos, mas um recado aí sobre como foi essa experiência a partir desse lugar de fala e que ela atua e ocupa atualmente. Muito obrigada, vereadora Bruna. Boa noite a todos e todas. Como já me apresentaram, eu sou a vereadora Bruna. Estou no primeiro mandato aqui na Câmara de Vereadores, mas sou militante, né? Militante política da área social há bastante tempo. Bastante tempo, eu digo metade da minha vida, né? Que para mim é bastante tempo. Eu sei que o que eu tenho de vida, algumas das professoras têm já de educadoras, né? De professoras, enfim, de consultoras dessa educação que a gente hoje tem aí o privilégio de compor. Então, eu venho trazer uma visão um pouco de como tem sido, né, professora Rosa, professora Janice, ser a primeira mulher a presidir a Comissão do Orçamento e Finanças aqui da Câmara de Vereadores, uma comissão que tem aí quase 30 anos e que nunca foi presidida por uma mulher, né? Aliás, na sua composição, né, que é algo básico, onde os vereadores e as vereadoras, eles indicam qual lugar onde querem participar. A comissão de orçamento, ela não era uma comissão onde se tinha uma interação maior com as mulheres. É uma comissão que fala do orçamento, né, que apresenta o orçamento de forma mais tradicional e que, portanto, os vereadores que atuam na comissão já são vereadores que tradicionalmente compõem essa comissão.
né? E a partir da nossa chegada, de uma bancada negra, né, que chega até a Câmara de Vereadores, eu sou a única líder de bancada, da bancada negra, né? Portanto, a única mulher negra a dirigir uma bancada, né? E a nossa chegada dialogou com a necessidade de nós popularizarmos a discussão do orçamento, né? De olhar para o orçamento a partir de um espaço coletivo, onde nós, pessoas comuns, né, pudéssemos enxergar qual a nossa participação nesse espaço elitizado, num espaço burocratizado, né? Lá na minha primeira, no meu primeiro dia no comando da comissão, no comando dos trabalhos, nós tivemos discussão com o secretário sobre a perspectiva, né, de discutir o orçamento a partir da participação popular, de fazer com que os eixos apresentados eles fossem apresentados também de forma popular, não tão técnicos, né, ou que apresentasse, porque eu acredito que o orçamento é um instrumento político, né, um instrumento político de como nós vamos apresentar para a cidade os gastos do executivo. Né? E essa foi uma primeira batalha, então, né? De forma interna, vocês sabem que foi a partir de uma ordem judicial que nós tivemos essa composição, e a partir daí, então, passamos a compor e a dirigir esses trabalhos. Foi difícil no início, porque os vereadores nunca tiveram que falar de orçamento a partir de um olhar feminino, né? Construir a política pensando também que o orçamento precisa representar as mulheres era algo que nunca tinha sido discutido, né? Então, quando nós pautamos a questão do orçamento, também se fala, né, e se tenta construir de que o orçamento não é para ser popularizado. O orçamento não é um instrumento a ser popularizado. E que essa forma tradicional é a forma certa a se fazer. Né? Então, se tem uma apresentação quadrimestral, onde o secretário vem, apresenta os números, onde a gente, olha para aqueles números, muitas vezes, inclusive, na minha primeira eu não entendia muito, né, como funcionava, foi bem difícil a primeira, mas que a partir desse contato com o orçamento, a partir dessa primeira apresentação, a gente identifica a nossa ausência nele, né? O nosso distanciamento de essa que é uma política importante, né? Se nós não estamos no orçamento, se nós não estamos na previsão orçamentária, onde nós estamos? Essa foi uma primeira pergunta que eu me fiz, né? Eu estou dirigindo uma comissão, não tem modelo a seguir, precisa estabelecer aí métodos, né? Primeiro método, questionar esse orçamento tecnicista que apresenta pautas fundamentais da cidade como números sem expressão, né? Então, nós pautamos de forma interna, tivemos reuniões com os vereadores e com os vereadores que compõem a comissão. Eu sou a única mulher, né, que compõe a comissão. 3 dos vereadores compõem essa comissão tradicionalmente, um dos vereadores com mais de 30 anos, inclusive, compondo essa mesma comissão, e chega uma guria, né, uma mulher preta que vem da vila e que chega querendo discutir popularizar o orçamento. Que coisa é essa? Né? Popularizar o orçamento é o que mesmo? E nós começamos a pautar a necessidade de falar, de apresentar, por exemplo, a educação. O que nesse orçamento está vinculado às vagas na creche? Eu comecei a tentar, primeiro, identificar, tentar me encaixar, tentar olhar para o orçamento e também me enxergar onde eu estava ali, né, para que eu pudesse falar para as mulheres ou para a sociedade como um todo. Eu participei muito do orçamento participativo, foi parte da minha militância. Eu fui presidenta da UAMPA, que é a União das Associações de Moradores de Porto Alegre, então tive um contato muito íntimo com o orçamento participativo, fui delegada da minha região, dirigi a Associação de Moradores, né? Então tive uma intimidade, de certa forma,
com o orçamento, e lá no orçamento participativo nós dizíamos que a parcela que é destinada para que a comunidade, para que a sociedade como um todo possa incidir, ela é muito pequena. E aí nós fomos pautar isso também, né? Então, nós fizemos aí, tivemos a primeira relatoria, chega o PPA, né? Chega as expectativas e as metas do governo para os 4 anos, e a gente olha mais uma vez, é um orçamento técnico, né, que fala muito de setores bem consolidados da cidade, que olha para um lado da cidade, né? E que, infelizmente, nós nos sentimos não representados. E como faz, então, para questionar? Mais uma vez, a gente se volta, então, para pensar e para elaborar formas, né, e emendas, métodos primeiro, porque não fui eu que fiz a primeira relatoria, foi o vereador Ferronato, então, dialogar com um vereador que não fosse tão... que não fosse de uma forma, de certa forma, tão governista, foi uma estratégia, né, de minimamente conseguir dialogar e pautar pautas que são fundamentais, como a pobreza menstrual, né? Quando nós olhamos, nós falamos muito dessa discussão de popularizar, mas o que é? Popularizar é as mulheres conseguir se enxergar, tendo recursos que vão para áreas fundamentais, né? Eu conheci a política a partir da luta pela vaga na creche, né? Eu tenho uma filha que hoje tem 16 anos, que se tudo der certo, daqui a pouquinho está aí também nas cadeiras da universidade, e que nós falamos sobre a necessidade de fazer com que a educação se faça muito presente no orçamento. Mais um momento assustador, né? Ao longo desses últimos anos, principalmente com a chegada da pandemia, nós temos uma queda brusca nos investimentos em educação. Quando nós achávamos que o investimento ele deveria ser pesado, né? Porque nós vivenciamos uma pandemia que fechou as portas da escola e que fez com que nós tivéssemos mais dificuldade para manter os vínculos, né? A gente, quando fala da pobreza menstrual, eu estou falando daqui da escola, da vaga na creche, está tudo conectado. E são as mulheres que são as mais penalizadas pela ausência da participação no orçamento, né? Então, esse barulho está aparecendo para vocês também? Um barulhinho, tá? Eu vou tentar aqui desconectar. Eu vou para a gente ver se melhora. Acho que vai melhorar agora. Desconectei aqui. Mas é um pouco dessa conexão, né? Ao longo desse processo, algo que já fazia parte aí do nosso imaginário, mas nós não tínhamos tanta certeza ou convicção, porque era muito difícil de conseguir olhar para o orçamento e conseguir fazer essa distribuição, são as mulheres que menos fazem parte do orçamento, quando as políticas sociais são afetadas, né? Ou quando o orçamento ele é reduzido nas áreas como saúde, educação e assistência social. Então, nós, a partir do PPA, nós tivemos algumas emendas que procuravam fazer com que o orçamento ele tivesse mais, ele fosse mais real, né? Dialogasse com esse tempo. Então, nós fizemos uma emenda que faz com que o executivo tenha uma previsão orçamentária para distribuição de absorventes ecológicos a partir da rede pública, né? É muito bacana falar dessa pauta, porque pela primeira vez a gente consegue olhar para o orçamento e consegue enxergar lá uma previsão orçamentária que fala de uma pauta que é fundamental para as mulheres, que é a pobreza menstrual, né? De 1 em cada 4 meninas já deixou de ir para a escola por falta de ter o absorvente menstrual, o absorvente que é algo que não é uma opção menstrual, não menstruar, né? É uma condição feminina. Então, se as meninas deixam de ir para a escola utilizando jornal, miolo de pão, é assustador os relatos, né? Eu sou uma menina que nasceu e se criou na Vila Cruzeiro, portanto, uma menina pobre, né? Que sabe o quanto é desafiador
essa situação de menstruar todo mês, principalmente quando a gente tem uma realidade dura, né? Como tem muitas meninas. Agora, quando a gente vai dialogando com as mulheres, a gente vai vendo que a realidade, ela, ela pode ser pior. Ela pode ser pior. Eu conheci os panos, eu conheci uma série de... Eu ainda não tinha ouvido falar de miolo de pão. Foi um negócio que me impactou muito. Então, nós garantimos e nós tentamos trabalhar nesse sentido de sensibilizar os vereadores, né? Eles nunca tinham ouvido falar da necessidade de se comprometer com a luta contra a pobreza menstrual. Então, nós conseguimos aprovar essa emenda, portanto, ela foi para o orçamento do município, e temos mais uma batalha agora com a Lua, né? Já passamos a LDO e temos com a Lua agora mais uma batalha política. Nós também fizemos uma emenda que dialoga com a necessidade da abrigagem de mulheres em situação de rua com crianças. Com a pandemia também aumentou o número de mulheres na rua e mulheres com crianças. Qual a realidade que a gente tem hoje? As mulheres, nós temos um número de abrigagens insuficientes, e dentro desse número de abrigagens insuficientes, nós temos também a realidade de que os abrigos não acolhem mulheres com crianças. Bom, né? Se a gente parar para pensar que são as mulheres, nós falamos isso, já são dados, já se materializou que são as mulheres as chefes de família, as mulheres que enfrentam os maiores índices de desemprego, são as mulheres que chefiam as suas famílias. Quando as mulheres elas ficam em situação de rua, elas ficam ainda mais marginalizadas, né? E nessa situação começou a chegar volumes de casos aqui para nós também, de mulheres em situação de rua com crianças que não conseguiam abrigagem. E aí nós vamos para o sistema, né? E nós identificamos que o sistema, ele potencializa, porque ele prefere não abrigar mulheres com crianças. Então, e aí os requintes de crueldade, né? Da ausência da política que tenha uma visão social que inclua as mulheres, que não faça do gênero um fator de exclusão, né? E são eu trouxe aqui duas das nossas emendas. Nós tivemos emendas para o fortalecimento da atenção básica, que também são as mulheres que levam os seus filhos, né, para o posto de saúde. Nós tivemos emenda que se tratava da necessidade de ampliação do atendimento de cestas básicas, né, que fossem distribuídas a partir dos CRAS, né, dos Conselhos Regionais de Assistência Social, que tivesse um recorte de gênero, que olhasse para as mulheres chefes de família. Então, e o extrato disso, né, o que fica, professora Rosa, professora Janice e todos que estão aqui com a gente hoje, é que a nossa chegada, né, ter uma mulher numa pauta e numa comissão tão específica como a do orçamento, ela sim tem impacto, né? A nossa chegada é uma chegada que olha para o orçamento de forma humanizada, pode fazer dele um espaço em que a gente consiga construir de forma mais participativa, popular e construtiva, né? Então, acho que o desafio, né? Eu sou estudante de administração pública e social, se tudo der certo em fase final, que é um desafio também, né? Eu fico pensando qual é o nosso desafio, né? E qual a nossa missão coletiva. E eu tenho certeza que é pensar formas de romper, né, esses bolsões de privilégio. Né? Discutir o orçamento não pode ser um espaço privilegiado. Pensar um orçamento tem que ser algo coletivo, né? Tem que ser construído de forma coletiva, e todas as mulheres e nós podemos discutir o orçamento. Hoje mudou a postura tanto dos vereadores quanto do executivo municipal. Tem mais respeito, porque a gente se fez respeitar, tem uma forma, se por hora conservadora de discutir, né? Porque, enfim, esse modelo, na minha opinião, ele é um modelo ainda conservador,
ainda discute muito pouco orçamento, ainda traz peças orçamentárias e não instrumentos orçamentários de transformação da vida das pessoas. Então, eu acho que a gente ainda tem os desafios que a gente pode contar com a universidade. A universidade, na minha opinião, é estratégica para que a gente possa ir rompendo esses espaços. Então, professores, eu acho que eu já me alonguei nesse primeiro momento, eu vou ficar aqui mais um pouco ainda, porque quero participar também. Mas, primeiro, agradecer o convite. A professora é uma grande parceira da comissão, né? Sempre traz pautas importantes e relevantes, né? E ter a universidade enquanto parceira, para nós é fundamental, né? Eu sou uma defensora da educação pública, eu sou uma defensora da ciência, eu sou uma defensora de uma saúde pública, de um instrumento público, de um serviço público reforçado e fortalecido e qualificado, enfim. Sonho com um dia onde todos e todas nós tenhamos dignidade para existir, né? Então, prazer estar aqui com vocês. Bom, então, boa noite a todas. Eu vi que alunos chegaram um pouquinho depois. Eu queria só dizer, então, agradecer imensamente pelo convite. Esse é um curso de educação, de educação nada, de economia feminista. Estou com educação fiscal na minha mente. De economia feminista, então, que é organizado, promovido por 4 instituições, né? A Rede Latinidad, a Faculdade de Ciências Econômicas URGS, Instituto de Justiça Fiscal e a Universidade, desculpe, como é que é o nome da universidade, Regina? Então, América, desculpe. Então, eu queria agradecer as professoras de cada uma dessas instituições, a Daniela, né, a professora Daniela, a Maria Regina e a Janice, né, por esse convite. O tema que foi me solicitado é gasto público e redução das desigualdades de gênero, daí se a Ana Carolina conseguir colocar na tela os meus slides, eu já vou dar uma arrancada, e já vou fazer um link com a aula 7, né? Na aula 7, a professora Maria Regina e a professora Graziele Davi trataram do tema da tributação. E já pode passar o primeiro slide, por favor. E tratar de orçamento público, nós não podemos tratar de orçamento público sem, né, tratar de tributação e gasto. Quer dizer, o orçamento ele tem 2 braços, né? Um deles é a tributação e o outro deles é o gasto público. Está cortando um pouco o meu slide, não sei qual que é o problema, se der para fazer um ajuste, porque vocês viram com a professora Maria Regina que a tributação ela é muito importante para reduzir as desigualdades, né, da economia, da sociedade, tem as desigualdades de gênero, inclusive. Ela é muito importante para fazer política macroeconômica e ela é também uma fonte de financiamento das políticas públicas que nós aqui estamos falando, né, de gênero, vamos falar de políticas públicas de gênero. Agora, é muito importante, né, inclusive eu coloquei uma pergunta que, sendo que a tributação tem uma das funções que é financiar as políticas públicas, se isso significa dizer que só se pode fazer gastos públicos quando tiver tributação para financiar esses gastos públicos? Não. Porque a execução do orçamento público depende, essa política pública pode ser financiada por outros instrumentos de política econômica, ela pode ser financiada por emissão monetária, ela pode ser financiada por emissão de títulos públicos, né? Primeira não vai aumentar a dívida, a segunda vai aumentar a dívida e assim sucessivamente. O orçamento público ele é todo impactado pela política macroeconômica. Eu vou fazer um olhar a partir do orçamento federal. Ok? Então, né, pode passar na sequência, né, eu vou tratar do orçamento público como um instrumento técnico e um instrumento político. Eu não preparei essa aula assim para dizer, olha, o gasto público no Brasil ele está inserido num processo, num ciclo orçamentário de 3 etapas, onde tem o plano plurianual, que é de 4 anos, que estabelece diretrizes, objetivos e metas, a lei de diretrizes orçamentárias, que tem que ter o anexo de metas fiscais, riscos fiscais, e depois o orçamento e a classificação do gasto.
Não é objetivo fazer uma aula tratando das questões técnicas, mas tratando das questões do olhar da política, que envolve o orçamento público. Porque esse orçamento público, ele o orçamento, historicamente, o orçamento, seja ele federal, estadual ou 5.570 orçamentos dos municípios, os 26 orçamentos dos estados, do Distrito Federal e o orçamento da União, todos eles são resultantes dos episódios de disputas no campo das políticas públicas. Né? E daí, nesse sentido, né, acho que a importância desse curso na segunda edição é capacitar, né, para possibilitar, compreender, interpretar a atuação do Estado com essa missão aí de identificar qual o Estado que queremos. E esse Estado que queremos, Estado federal, Estado municipal ou Estado estadual, né, justamente para a gente poder enxergar o quanto esse orçamento público atende às políticas de gênero e, se não atende, quais são as políticas públicas que nós propusemos, pensamos, construímos e que se inserem nesses desafios da economia feminista no mundo contemporâneo. Então, é um pouco esse olhar, e a partir dessa introdução, então, já pode passar para o próximo, por favor. Aí é um pouco a estrutura, né, a partir dessa, acho que passou 2, a partir dessa fala, então, já vem, então, o sumário, introdução, que eu já, nessa breve introdução, eu queria falar, então, um pouco sobre Estado e orçamento público, o orçamento público e os seus aspectos políticos, falar um pouco dos mitos da austeridade fiscal, falar um pouco da emenda, o efeito da emenda constitucional 95 sobre as mulheres, sobre o gasto gênero, e tem um livro que foi publicado pelo INESC no ano passado, que usei bastante. Também usei bastante um livro publicado pela ONU, né, que fala das dificuldades de se identificar, de se organizar as estatísticas, o orçamento, as contas públicas, para poder identificar onde estão as políticas públicas voltadas para as mulheres. E, por fim, então, essa desestruturação do Estado, gasto e desigualdade de gênero, que eu acabei de falar, pensar um pouquinho quais são as reflexões finais e quais os desafios aí para a inserção das mulheres, né, que são as cuidadoras, e que, mais do que cuidadoras, né, me lembrei de uma figura aí de um jovem indiano que fez um desenho, né, da mãe dele lavando, passando, arrumando a casa, enfim, fazendo todas as tarefas da casa, e toda vez que ele saía e se encontrava com o pai, perguntava para o pai o que a mãe fazia, o pai respondia: a mãe não trabalha. E ele achou muito estranho que ela trabalhava o dia inteiro, ia dormir exausta, e a sociedade, ou o pai, dizia que a mãe era dona de casa, ela não trabalhava, né, que virou capa de um livro sobre orçamento e gênero. Então, pode passar para o próximo. Né? O primeiro slide, assim, então, vocês viram lá na aula 7, que a Regina colocou, né, que a tributação no Brasil, ela amplia, além de ela ter um problema de tributar mais as mulheres, ela também tributa os mais pobres, né, ou seja, a nossa tributação, ela é regressiva, o resultado líquido dela é aumentar a desigualdade. Então, a despeito da tributação no Brasil ampliar a desigualdade, foi o gasto público no Brasil que foi o responsável, desculpe, pela redução do índice de Gini. O índice de Gini é um indicador que ele varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, mais concentrada é a renda, mais desigualdade, e quanto mais próximo de 0, menos desigual, mais igualitário. Né? O Brasil está em 0,60 e alguma coisa, a Suécia em 0,30. Então, se foi o gasto público que reduziu desigualdades, pode passar o próximo, por favor. Tem vários estudos, né? Não quis colocar muitos gráficos aqui, e talvez se desse para ampliar um pouco, mas aqui nós temos o índice de Gini no Brasil após a política fiscal. O que é a política fiscal? A tributação, que foi tratado na aula 7, e o gasto, que nós estamos tratando nessa aula.
Então, o que nós enxergamos aqui? Que o índice de Gini no Brasil, esses dados são de 2009, tá? Ela é alta, 0,64. Daí a pergunta é, quando o Estado intervém fazendo, tributando e gastando, ou seja, arrecadando tributos e devolvendo na forma de políticas públicas, o que ele faz com a desigualdade no Brasil? Ele aumenta ou ele diminui? Já que esse é o título, né, da minha fala. E se a gente for observar, essa aqui é uma desigualdade de mercado, antes do Estado intervir na economia, quando o Estado faz o pagamento de olha que esse aqui é o orçamento da Seguridade Social, exceto saúde, que a saúde nós vamos tratar aqui embaixo. Quando o Estado executa o orçamento da Seguridade Social, como pensões, aposentadorias, auxílios e vários outros os benefícios que estão lá no orçamento da Seguridade Social, saúde, assistência e previdência, a saúde está aqui, nós vemos que há uma queda de praticamente 5 pontos no índice de Gini, de 0,63 para 0,58. Né? Isso é importante, né, porque nós vemos que é um gasto que reduz desigualdades. Quando a gente vai olhar isso aqui, é tributo, eu não vou tratar, né, o tributo aumenta a desigualdade no Brasil, porque ela tributa mais os mais ricos, e inclusive as mulheres, tributa mais os mais, proporcionalmente mais os mais pobres, e de novo, quando nós estamos, né, no índice de Gini, que isso aqui é um imposto indireto, o que faz com que o índice de Gini caia 10 pontos percentuais, de 0,59 para 0,49? São as políticas do gasto na área de saúde e educação, nesta ordem. Não só a política né, não só o SUS aumentou em 10 anos a expectativa de vida, como a política pública de saúde e educação reduz desigualdades. Saber dentro dessa redução de desigualdades, fruto dessas políticas, vamos falar do orçamento da Seguridade Social mais a educação, nós não temos indicadores específicos que mostrem aí a questão de gênero, mas a gente sabe que nessa redução de desigualdades, depois eu vou trabalhar mais alguns dados, as mulheres são as mais beneficiadas. Vamos, por enquanto, ficar, né, depois eu vou detalhar um pouco mais. Então, no próximo slide, eu queria mostrar para vocês o orçamento da Seguridade Social para as mulheres, e esse dado já é, então, publicado em 2017, né? E aqui está no livro da Xavier, é um livro divulgado no ano passado, tem um capítulo do livro também que trata das mulheres e a pandemia, e ela, então, coloca os dados que estão lá no Anuário Estatístico da Previdência Social e mostra que praticamente, como eu acabei de dizer para vocês, se houve uma redução de desigualdades no Brasil, a gente sabe que a partir de 2017 a desigualdade passou a aumentar, e a gente já vai ver por quê, né? E é fruto do orçamento, do Estado de Bem-Estar Social, do orçamento da Seguridade Social, lá da Constituição de 88, e da educação, que são fundamentais para reduzir essa desigualdade. Ela mostra, então, esse anuário estatístico mostra que dos 32 milhões de brasileiros que recebem benefícios previdenciários e assistenciais, 56% são mulheres. E se a gente olhar, baixando um pouquinho mais o gráfico, não sei se é possível, se nós considerarmos apenas os benefícios previdenciários, as mulheres representam mais de 56,59%. Veja, então, como é importante o orçamento da Seguridade Social. Não só porque nós representamos mais em população as mulheres, mas porque, de certa forma, nós somos as beneficiárias, a maior parte das beneficiárias desse orçamento da Seguridade Social. E pode passar, então, para o próximo. Da mesma forma, né, qual é a importância para a política, qual a importância da política de valorização do salário mínimo para as mulheres? Parece que, olhando assim, qual é a importância disso, né? O salário mínimo teve um aumento, está aí, depois a Cristina pode me corrigir, mas o salário mínimo no Brasil teve um aumento até 2015, 14, aí tem que precisar mais com a Cristina pode corrigir depois, mas nós tivemos o salário mínimo teve um aumento de em torno de 70% acima da inflação. Por que isso beneficia as mulheres, né? Porque, na verdade, aproximadamente 60% dos beneficiários do sistema público de previdência e assistência social são de mulheres, ou seja, cerca de 19 milhões de brasileiros recebem um salário mínimo, e desses 19,4 milhões, pode baixar mais um pouquinho,
61% são mulheres. Quando aumenta a política de salário mínimo, eu estou beneficiando, né, do total dos que recebem salário mínimo no Brasil na forma de previdência, as políticas públicas de previdência e assistência, eu estou beneficiando mais da metade dos que recebem, são, aliás, 61%, muito mais do que 50%, estão sendo beneficiadas por essas políticas. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso? Que o fim da política de valorização do salário mínimo, o fim a emenda constitucional do gasto, né, a emenda constitucional 95, que vai limitar, vai estabelecer teto de gastos, de outra maneira também vai impactar mais sobre as mulheres. Então, vou tratar um pouco da emenda constitucional 95 também nos próximos slides. E ainda no próximo, se tu puder passar, Ana, por favor, o que a gente observa, né, que ainda em relação à importância do sistema de previdência e assistência, né, a Seguridade Social, a saúde não está aqui porque a gente vai tratar em separado, é importante registrar que, embora as mulheres representam a maioria dos brasileiros idosos, né, que recebem amparo institucional pelo INSS, pode já subir mais um pouquinho, o que nós observamos aqui? As mulheres também representam o maior grupo de brasileiros idosos desprotegidos socialmente. Veja que do total dos idosos desprotegidos socialmente, 18% das mulheres são mulheres e 12% são homens. Então, vejam que essas mulheres não contavam mais com a proteção social em 2017. Então, também é grave. Por um lado, o corte, quando a gente diz que a emenda constitucional política, né, que estou querendo mostrar que como outras políticas, né, indiretas, mas que afetam diretamente as políticas públicas vigentes, como a emenda constitucional do gasto, retirar também vai repercutir negativamente muito mais também sobre as mulheres. Isso é a questão do gênero, né? Vai reproduzir, ampliar a desigualdade de gênero. Mas, da onde veio a ideia da emenda constitucional 95, né, que é um tema bastante importante que eu queria colocar, e daí já pode passar o próximo slide, que a gente chama de o mito da austeridade fiscal, que é um debate político sobre o orçamento público e a desconstrução do Estado Social brasileiro que foi construído lá na Constituição de 88. Veja, eu acabei de mostrar, eu usei só um dos dados, mas tem centenas de pesquisas que mostram como as políticas sob a ótica do gasto, elas reduziram a desigualdade no Brasil. E eu mostrei para vocês que a redução dessa desigualdade no orçamento da Seguridade Social em especial beneficia muito mais as mulheres. Mas o que vai acontecer no Brasil, né? Desde a crise de 2008, o tema da austeridade fiscal, que é aquele debate assim, o Estado precisa gastar mais ou gastar menos para enfrentar a crise? Tem uma linha dentro da economia que vai dizer que a crise precisa ser combatida com corte de gastos. E daí eu queria perguntar para vocês, a crise de 2020, para quem não é economista, para os economistas não vale, viu, Cristina? A crise de 2020, ela foi, claro que foi uma crise sanitária, não foi uma crise financeira, enfim, mas foi uma crise. Ela foi combatida com mais gastos públicos ou com menos gastos públicos? Esse debate de o aumento de gasto, com mais gasto público, né? É a crise que gera o aumento de gastos ou é o aumento de gastos que gera a crise? Vejam, o economista que ganhou o prêmio Nobel essa semana, eu me lembrei muito dos economistas do DIESE na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, tendo que justificar o argumento da FEComércio, quando a FEComércio vai lá na plateia, economista da FEComércio, e defende que o salário mínimo não deve crescer, deve ser menor, porque se aumentar muito o salário mínimo vai promover a economia gaúcha não vai crescer. Veja, o Prêmio Nobel de Economia na semana passada recebeu o Prêmio Nobel porque ele mostra que o aumento do salário mínimo promove o desenvolvimento e crescimento econômico. Então, eu quero mostrar para vocês que
estou querendo dizer para vocês que esse é um debate que não há consenso, né? Pelo menos não há consenso. E esse mito da austeridade fiscal, né? Por que eu estou colocando isso, né? Porque nos cursos que a gente faz e oferta, né, muitas vezes na comunidade, a gente encontra mulheres que elas defendem que o Estado deve gastar menos, mas ela não entende que quando ela está defendendo isso, ela tem que esperar 6 meses, 8 meses para fazer a cirurgia dela no SUS. Quando, na verdade, a teoria, uma parte, pelo menos, da teoria econômica, vai defender que se tiver aumento de gastos, a economia vai sair da crise. Inclusive, nós temos uma pesquisa de economistas do IPEA, do Gobet, do Orair, que mostram, na crise, inclusive, o efeito multiplicador, aquela vai botar a engrenagem a funcionar, é muito mais necessário aumentar o gasto público, o gasto do governo, muito mais na crise do que no crescimento econômico. E veja, nós chegamos em 2020 com um debate de que não tinha mais dinheiro, acabou o dinheiro, né? Em 2019, o Brasil está quebrado, e em 2020, né, nós fizemos um investimento, o Brasil encontrou os recursos para financiar a política claro, não a contento, mas sim, aumentou o gasto, inclusive com transferência para estados e municípios. Então, o tema da austeridade, compreender esse debate político sobre a austeridade fiscal, é poder compreender, é necessário para compreender essa conjuntura, essa conjuntura política, onde se define as políticas públicas, e as políticas públicas de gênero que nós estamos falando. Então, o tema do mito da austeridade, por que eu estou chamando de mito? Não fui eu que coloquei isso, né? Foi o Krugman, que é um economista que ganhou o prêmio Nobel acho que foi em 2008, né? Já não, enfim, depois eu vejo aí. E por que é o mito da austeridade, né? Então, eu vou explicar um pouquinho, né? A origem do termo, pode passar, qual é o histórico desse termo, e o que é mito, na verdade. Pode passar já para o próximo, né? Então, o mito, ele o que é um mito? Usar o conceito lá que o Dan usa nos slides da aula de educação fiscal. Os mitos são assim: alguém cria, outros repetem, e os demais acreditam e passam adiante, e quanto mais a narrativa é ouvida sem reflexão, mais o mito se torna incontestável e se torna verdade. Não sei se a Regina provavelmente usou também essa definição. Chega de tanto imposto. O Brasil tem um imposto mais alto, uma carga tributária mais alta do mundo. A gente olha os dados e não é nada disso. Qual é o objetivo, né? Então, quando a gente faz essa discussão do gasto, também pode passar o próximo, por favor, Ana Carolina. Quando a gente faz essa discussão do gasto, da onde veio o termo da austeridade? O que aconteceu, né? Em que momento? Porque na Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, na Inglaterra, né, e também nos Estados Unidos, o significado de austeridade era conter o consumo das famílias, das empresas, para poder ter uma forte atuação do Estado, e é lá que nasce o Estado de Bem-Estar Social, o Welfare State, justamente para poder ofertar os bens públicos. Naquele momento, uma alíquota do imposto de renda da pessoa física, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, era em torno de 90%, porque o termo era de austeridade. E o que a gente observa, e não é só aqui no gasto, que esse termo, o mesmo termo passou sendo utilizado no final dos anos, né, nos anos 2000, enfim, depois, né, e os que defendem visão de Estado mínimo, mas com significado oposto. Né? Sei lá, enfim, não vou sair muito aqui do tema, mas usa a mesma palavra, mas que passa a ter o significado oposto. Então, é justamente com a crise internacional, crise financeira de 2008, que vão nascer os críticos e os defensores desse tema da austeridade fiscal. Inclusive, tem um economista, Rogoff, né, que fez um estudo e publicou que o aumento de gasto público não levava ao crescimento econômico, e, no fim, enfim, havia manipulação de dados, ou eles não estavam tratados estatisticamente de forma adequada,
e essa pesquisa, então, ficou chamada a farsa teórica, né? Então, nesse contexto, pode passar, nesse contexto, qual é a origem da palavra austeridade? Não existe, a austeridade não tem origem na economia. É um termo que os defensores do Estado mínimo, os defensores do corte de políticas públicas para as mulheres, para os homens e para aqueles que mais precisam do Estado, né, buscaram lá na filosofia moral. E qual é o significado, se vocês pegarem um dicionário, né, que em 2008 ele foi uma das palavras mais procuradas no dicionário inglês, foi justamente a palavra austeridade. E ela tem significado, tem raízes na filosofia moral, e ela aparece na economia como se fosse uma palavra inventada, um neologismo, né, sobre esse tema. Que significa o quê? Né? Significa rigor, que significa disciplina, que significa prudência, que significa reprimir comportamentos perdulários e dispendiosos. Ora, eu pergunto para vocês, quem não é a favor desses elementos? Ninguém é favorável a desperdício, a ser, né, não ser uma pessoa rigorosa, com disciplina, né? Mas vejam, esse é um sentido que ele se adequa para um indivíduo, não para um governo, não para um Estado. E a estratégia política que vai ser utilizada pelos defensores do Estado mínimo, que vão defender o corte de políticas públicas e de gênero, né, que ao fim e ao cabo as mulheres são as mais prejudicadas, eles vão usar justamente esse argumento como se o Estado, né, e aí pode baixar um pouquinho, né, como se, assim, por associação no plano econômico, eles fazem essa analogia como se esses elementos também fossem úteis ao governo, e vão fazer uma associação, então, para o corte de gastos públicos. Pode passar para o próximo, então? Então, assim, por essa associação no plano econômico, vai dar origem à política de cortes de gastos do Brasil. E que, claro, que começa ainda, tem políticas, né, que vão restringir o corte de gastos, como a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, mas a maior corte de gastos vai acontecer com a Emenda Constitucional 95 de 2016, né, após a derrubada da presidenta Dilma, e que vai representar essa concepção, né, de austeridade fiscal, mas que vai ser utilizada por isso que o orçamento ele é muito mais um debate político do que um debate técnico, porque esse sacrifício, pode deixar aqui, como está aqui, ó, o sacrifício supostamente imposto a toda a sociedade seria recompensado com o crescimento da economia, e igual a um indivíduo austero que se beneficia da sua poupança. Ou seja, os defensores dos cortes de gastos públicos, eles fazem uma transposição de supostas virtudes do indivíduo, o indivíduo austero, equilibrado, né, para o plano público, para o plano de governo, sem as adequações necessárias e as mediações necessárias, uma vez que um governo não tem as mesmas características humanas e tampouco um governo tem as mesmas funções, né, que o indivíduo tem. Então, a austeridade, pode passar para o próximo, ela é, na verdade, essa visão que se opõe à austeridade fiscal, ela é contraproducente, ela provoca queda no crescimento econômico. Porque o governo, por exemplo, quando ele reduz o gasto público, ele deixa de investir, né, como aconteceu no ano passado, apesar de ele aumentar o gasto em saúde, mas quando ele reduz o gasto, por exemplo, na reforma das escolas, quando ele reduz o gasto em ciência e tecnologia, quando ele sucateia a universidade pública, como está acontecendo agora, na verdade, ele está inibindo a possibilidade de retomada do crescimento econômico. Quando ele deixa de construir estradas, de construir hospitais, enfim, investimentos em energia, um investimento que não foi feito para infraestrutura, ampliar a oferta de energia, vai inibir o crescimento econômico. Impede a retomada do crescimento econômico. Ou seja, os investimentos, os gastos públicos, eles dão oportunidade para outros setores, inclusive o setor privado, entrar no mercado, produzir
e, ao mesmo tempo, o Estado vai aumentar a sua arrecadação. E a defesa da austeridade, a defesa dos cortes de gastos. Veja, o Estado brasileiro, ele praticamente manteve o orçamento da Seguridade Social, que é lá da Constituição de 88, os investimentos se mantiveram baixos. Quando eu falo investimento, aqui estou falando do gasto de capital. Eu sei que a gente pode usar investimento em saúde, gasto em saúde como investimento, sinônimo de investimento. Essa austeridade, ela é seletiva. Porque a emenda constitucional 95, ela vai cortar principalmente as políticas sociais. Saúde, educação, principalmente, e quem é que mais precisa da creche? Veja, a vereadora Bruna falou de absorventes higiênicos, os espaços para hospedar mulheres que estão na rua com crianças que não possibilitam. Ninguém está falando em fazer... Ou seja, nós estamos falando de políticas públicas de preservar um bem inalienável, que é a vida. Né? Saúde e educação. E quando nós temos corte de gastos, a verdade, a austeridade, ela é seletiva, porque ela vai impor justamente maiores sacrifícios para aquela população que é mais vulnerável, que são as mulheres. São as mulheres que, se não tem a creche, é a mulher que é penalizada, se não tem o espaço para ela, fugiu o nome, como é que a gente chama? Se não tem abrigo que receba mulheres moradoras de rua com filhos, elas é que são vítimas. Né? Quando o idoso, né, se não tem o BPC, né, como houve a tentativa de reduzir o programa de benefício continuado, bolsa de benefício continuado, programa de benefício continuado, na verdade, as mulheres, como elas representam o maior número de idosos no Brasil, serão elas que também serão mais prejudicadas, e nós estamos, então, na verdade, né, essa é a população que depende mais dos gastos sociais, porque é a população que mais sofre com desemprego. Eu estou querendo mostrar para vocês que todo e qualquer gasto público, toda e qualquer política pública, ela se subordina a um orçamento. E esse orçamento, mais do que ele tem que se subordinar à técnica, né, enfim, né, as classificações do gasto, as normas contábeis, lá da Lei 4320 de 1964, do equilíbrio fiscal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, ela, na verdade, esse orçamento ele é aprovado, o parlamento leva em consideração um entendimento político. E quando ele entende que é preciso ter corte de gastos como a emenda constitucional 95, é um orçamento que não vai ter políticas públicas de gênero. Então, mais do que, digamos assim, saber buscar ou identificar quais são as políticas, é um movimento que ele precede, ou seja, ele é fruto das disputas políticas da sociedade. E refutar o termo da austeridade fiscal, de certa maneira, eu acredito, não sei se a Janice, a Daniela e a Cristina, e, né, talvez eu tenha outras alunas da história, outras áreas da economia, mas eu acredito sim que nós estamos virando o ciclo. Né? Quando a gente observa que após a crise que nós estamos vivendo, que parece que o ápice foi em 2020, agora em 2021, uma parte de 2021, mas que há uma mudança no sentido de o Estado voltar a ser, menos no Brasil, infelizmente, o Estado ter um papel condutor do desenvolvimento econômico. Né? Os Estados Unidos estão fazendo isso, a Europa está fazendo isso. O fato de um economista receber o prêmio Nobel em função do que ele preconizou, da sua teoria, já é um indicador muito importante de que nós estamos virando esse ciclo. E de que o próprio Krugman vai mostrar que países que reduziram o gasto, reduziu o crescimento econômico. Então, vejo que é uma disputa política e que são argumentos utilizados, nesse caso da austeridade, um argumento utilizado, que é um conceito que vai ser bebido lá na fonte da filosofia moral. E aí, fruto, pode passar, Ana Carolina. Não sei se alguém tem alguma pergunta.
sei se eu estou muito rápida, muito devagar. Hoje eu aprendi uma que o professor tem que falar rápido, falar devagar, desculpa, para o aluno aprender rapidamente. Não sei se funciona muito bem isso. Então, o Krugman, né, e outros economistas, enfim, estudiosos de gastos públicos, vão dizer o seguinte: por que a austeridade é um mito? Por que a austeridade fiscal é um mito? Porque vocês já devem ter ouvido muitas pessoas, inclusive eu vi mulheres da periferia dizendo para mim: o Estado não pode porque não tem dinheiro. Aliás, né, enfim, vou me deter aqui. Então, eu queria dizer para vocês que o primeiro mito, a primeira falácia, a primeira mentira em relação a esse termo é a metáfora do orçamento doméstico. É uma metáfora. Ou seja, quando muitos de vocês devem ter ouvido muitos políticos dizer: o governo tem que fazer igual a dona de casa. Isso é uma mentira. A menos que vocês conheçam alguma dona de casa que emita moeda, defina a taxa de juros que ela vai, inclusive, se ela buscar dinheiro emprestado, ela define a taxa de juros do dinheiro que ela busca emprestado no banco, ou vocês conhecem uma dona de casa que tenha condições, que é dona, que tem um banco central, não sei se alguém conhece, ou uma dona de casa, por exemplo, que ela tem condições de montar o seu orçamento doméstico, né? Então, quando eu disse que buscar o significado da austeridade lá na filosofia moral e usar o mesmo termo que foi usado para construir o estado de bem-estar social, mas com sentido invertido, é uma estratégia política, que cabe a gente, né, difundir e compreender qual é o objetivo que está por trás. O objetivo que está por trás é a defesa de um Estado mínimo, fim de políticas na área de educação, de saúde, de creche, ofertada pelo Estado. O objetivo desse grupo, que defende essa concepção, é de que todos os serviços esses sejam ofertados pelo setor privado. E por isso a gente tem que ter o cuidado, né, de quem depende de serviços públicos, e são defensores de serviços públicos de qualidade, com água, energia, né, são serviços que a gente precisa observar se de fato nós temos mais de 50% da população brasileira, mais de 50% da população brasileira em insegurança alimentar, onde não está comendo feijão, arroz, batata, o nível proteico suficiente, vai ter renda para comprar educação? Então, me parece, né, que as crises, elas trazem algo bom, e eu espero que o algo bom da crise que nós estamos vivendo ainda seja uma retomada do papel do Estado e que o Brasil, de fato, consiga fazer uma tributação progressiva, né, como a tributação dos super ricos, como é um projeto lá no Instituto Justiça Fiscal, e a gente fortalecer aquele estado de bem-estar social que nós construímos na Constituição de 88. Então, por que a austeridade é um mito, é uma falácia? Para eu voltar ao slide aqui, eu viajei um pouquinho. A primeira questão é: o governo está aqui, o governo tem capacidade de definir seu orçamento, ou seja, o governo pode fazer projetos de lei, ele arrecada tributos, e essa arrecadação de tributos é uma decisão política e está ao alcance do governo. Ele pode tributar, implementar, regulamentar a tributação sobre grandes fortunas, que está lá na Constituição de 88, que diz que é uma competência da União. O governo federal pode cumprir a lei de responsabilidade fiscal no artigo 11, né? O artigo 11 da lei de responsabilidade fiscal diz que é crime de responsabilidade fiscal o ente público que não cobrar os tributos de sua competência, e o imposto sobre grandes fortunas é de competência da União, e até hoje ela não regulamentou, não cobrou. É verdade que vários projetos tramitaram na Câmara e nunca foi aprovado, porque a Câmara é uma casa com decisões políticas. De novo, nós voltamos no tema do debate político, mas nós estamos em 2021,
e o imposto sobre a lei de responsabilidade fiscal é desde 2000, né? E vejo que a lei lá, fazendo um parênteses aqui, a lei de responsabilidade fiscal, ela não tem como objetivo melhorar a qualidade de vida, ofertar as creches, né? Ampliar o número de creches. Ela não tem como objetivo a política de reduzir a pobreza menstrual. Ela não tem como objetivo melhorar a saúde pública. Ela não tem como objetivo fazer políticas para reduzir o feminicídio. A lei de responsabilidade fiscal, que é de 2000, ela tem como objetivo equilíbrio fiscal, gastar menos que arrecada. É uma concepção de austeridade. Nós seguramos esse momento, né, essa concepção de Estado mais mínimo durante um período, e a partir de 2016, com o governo Temer, começa a primeira grande medida, que é a Emenda Constitucional 95, que tem toda essa concepção aqui, né, da austeridade, cujo debate se aprofunda a partir da crise financeira de 2008. E por que é um mito? Então, veja, o governo ele define o seu orçamento, né? Ele pode decidir tributar mais um grupo, né? Tributar os super ricos, por exemplo, né? O IJF tem um projeto de tributação dos super ricos que daria, né? E super ricos é um grupo muito pequeno de pessoas, não pensa que se tem uma Range Rover e tu é rico, não é, não, né? E aí teria a possibilidade de fazer uma arrecadação de 360 bilhões, depois a Regina pode corrigir, mais ou menos isso, né? Mas a dona de casa, quando ela está fazendo o orçamento doméstico, ela vai considerar o quê? O salário do filho, da filha, do marido, vamos supor. Vamos supor que ela não trabalha, entre aspas, né? Ela trabalha 15 horas por dia, mas ela não tem renda, ela não tem previdência, né? Ela não tem direitos trabalhistas. As mulheres deveriam, né, e já falando um pouco dos desafios, as donas de casa deveriam ter direito trabalhista, deveria ter previdência, né? Hoje eu falei com um aluno meu, que está fazendo doutorado na Itália, ele tem bolsa do Estado italiano, né, em torno de 1.100 euros, e ele tem direitos trabalhistas e previdência, né? E aqui nós estamos cortando todas as bolsas e quem é que precisa de bolsas para seguir estudando? Os mais pobres. Os menos que têm renda vão seguir tendo pouca capacidade de estudar. As mulheres, né, os mais fragilizados, eles são muito mais punidos, se vamos considerar as mulheres aqui, né, sempre, porque depois nós vamos ver mulheres, e quando é mulher negra, é mais penalizada ainda. Então, a dona de casa não pode chegar e definir o salário do marido, do filho, dizer, olha, agora tu vai ganhar tanto. Não, ela tem um orçamento dado. O governo não. O governo tem uma decisão, ele pode ter uma decisão política e ele definir o tamanho do seu orçamento. Além disso, o gasto público ele não é só financiado por tributo, ele é financiado por o conjunto da política macroeconômica. Então, eu sempre brinco que se fosse verdade que o orçamento público fosse igual ao orçamento de casa, eu acho que a gente tem que fechar todos os cursos de economia. Não tem mais por quê, porque toda a complexidade da política macroeconômica, veja, quando o Banco Central agora é independente, que é outra falácia, manuseia a taxa de juros, ele eleva a taxa de juros, e ao elevar a taxa de juros, ele aumenta o gasto público, o gasto que está no orçamento. Ele desequilibra as contas públicas, mas ele está lá e ele é independente. Né? Independente de quem? Ok? Então, pode passar, então, Ana, por favor. A segunda razão por que acreditar na austeridade, de que o Estado deve cortar gastos para sair da crise, que é outro mito, outra falácia, é justamente porque quando o governo gasta, quando ele aumenta o gasto, né, aumenta a renda, aumenta o consumo agregado, aumenta o número de empresas, aumenta o nível de emprego no setor privado. E tudo isso faz com que a economia, né, a máquina, a engrenagem da economia, ela entra num nível de atividade econômica crescente, e isso faz com que o Estado aumenta, o governo aumenta a arrecadação.
Então, tem uma frase que tem um economista, né, que acho que o Kalec que usou, né? As famílias gastam o que arrecadam. E o governo arrecada o que gasta. Então, o gasto público, ele, na verdade, né, quando o governo gasta, parte dessa renda retorna ao governo sob a forma de tributos, que vira receita no período seguinte. O aumento de gastos públicos provoca um aumento da receita pública. E daí eu coloquei aqui, para quem tiver mais curiosidade, um estudo que o Orair, o Siqueira e o Gobet fizeram em 2016. A pergunta deles era o seguinte: vamos considerar o Brasil 2002 a 2016, um período de ascensão econômica e depois um período de crise econômica já em 2015, e vamos ver qual é o resultado, qual é o efeito do gasto num período de ascensão. Quando é mais importante o governo aumentar o gasto? Num período de ascensão econômica ou num período de crise? Claro que ele analisou também renúncia e outras questões que eu não vou tocar aqui, porque o nosso foco é gasto. Mas, na depressão, o efeito multiplicador do gasto público é muito mais importante. E esse efeito multiplicador significa o quanto, né? O quantas vezes, né? Depois, se tiver alguma pergunta, as outras economistas podem me ajudar a explicar, né? Quantas vezes aqueles R$100 ele vai reproduzir R$150, né? Em função da velocidade do dinheiro, em função do número de transações que aquele mesmo dinheiro faz, né? Então, veja, o que eles mostraram, que é mais importante aumentar o gasto público na crise do que na ascensão econômica. O aumento do gasto público do governo federal no ano passado para pagar a renda básica, a renda emergencial, os estudos mostram que se não tivesse havido a renda emergencial, a queda do PIB teria sido de 9%, e não de 4%, né? 4% foi a queda do PIB. Veja, ela impediu, o aumento de gasto em 2020 impediu que a economia se aprofundasse, né, caísse mais para o buraco. E por isso que eu disse que justamente essa crise que está mostrando que nós estamos, talvez, saindo dessa fase de Estado neoliberal, de concepção de redução do tamanho do Estado para a execução das políticas sociais. E a outra questão, daí, se puder passar, Ana Carolina, que é a terceira razão pela qual quero explicar a razão da metáfora, né? Por que não se pode falar? É uma falácia dizer que o orçamento público é o orçamento da dona de casa, né? Então, eu não sei se eu estou usando aqui os termos corretos, mas, enfim, é aquilo que eu falei inicialmente. As famílias a dona de casa não emite moeda, a dona de casa não tem um banco central, a dona de casa não define a taxa de juros, a dona de casa não tem capacidade de emitir títulos públicos na sua própria moeda, e aí não é ela que define taxa de juros, e o governo faz tudo isso. Seja o governo, quando faz isso, inclusive, ele interfere na taxa de juros, e quando ele interfere na taxa de juros, ele aumenta os gastos que estão lá no orçamento. E se ele precisa ter equilíbrio fiscal, ele vai cortar onde os gastos? Na saúde, na educação, nos gastos que restam. Porque o orçamento da Seguridade Social, ele representa hoje em torno de 35% de cada R$100, agora eu vou olhar a receita, de cada R$100 arrecadados, R$35 é arrecadação para o orçamento da Seguridade Social. É o maior orçamento. Mas é receita, e ele tem que ser destinado para a despesa. Como diz a Constituição brasileira, tem um orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social, saúde, assistência e previdência. Okay? Então, vejo que não, né, se a gente sair dessa aula e vocês aprenderem que orçamento público não é igual ao orçamento e não deve ser igual ao orçamento gestado, igual ao orçamento da dona de casa, todo mundo vai tirar 10 no final da aula. Ok? Então, pode passar para o próximo. O segundo, aí tem dois autores que vão dizer, né, o Pedro Rossi, lá da Unicamp, e a Esther Dweck, no livro deles de 2018, que é Economia para Poucos, o nome do livro, eu deixei nas referências para quem tiver interesse.
Portanto, a metáfora que compara os orçamentos público e familiar é dissimulada e desvirtua as responsabilidades de que a política fiscal, tributação e gasto, tem na economia em seu dever de induzir o crescimento e amortecer os impactos dos ciclos econômicos na vida das pessoas. A política fiscal tem como objetivo amortecer os impactos dos ciclos, e vejo que o outro estudo mostra que no ciclo de crise econômica o gasto público ele tem muito maior um efeito multiplicador, é o remédio mais adequado. Eu sempre digo que quando estamos em crise, se aumentar a mesma dosagem do remédio, ou seja, continuar cortando gastos na crise, não tem como não ter no final o resultado, né? É a mesma coisa que aquele paciente que ele está piorando, e o médico aumenta a dosagem do mesmo remédio, ou seja, no final não vai ter outro diagnóstico, senão cirurgia, ou enfim, bem-sucedida, paciente morto, ok? Então, o segundo, daí agora sim, o outro mito da austeridade fiscal é que o Paul Krugman, que eu falei para vocês, que é Nobel de Economia de 2008, ano da crise, pode passar, ele vai chamar de a fada da confiança. É importante. O que é a fada da confiança, né? Porque os autores que defendem que deve-se cortar gastos para que a economia retome, volte, que se saia da crise, eles acreditam que se o governo cortar os gastos, né, e ter equilíbrio fiscal, haveria uma melhoria no ambiente institucional e essa melhoria no ambiente institucional estimularia os investimentos privados. Ora, os investimentos privados, eles dependem de um conjunto de variáveis. Um presidente que não fale média de 4 fake news por dia, um presidente que dissimula, né, por exemplo, conflitos cotidianamente que afugentam os investimentos. Desde 2019, 13 grandes empresas saíram do Brasil, inclusive empresas que estavam lá naquela área onde não paga tributos, cujo nome eu sempre esqueço, em Manaus. Alguém me ajuda? Regina. Zona Franca. Zona Franca. Na Zona Franca de Manaus. O investimento depende da taxa de juros, depende da expectativa dos empresários, depende da disponibilidade de mão de obra, enfim, não depende se o governo tem equilíbrio fiscal ou não. Então, isso, como diz o Paul Krugman, é uma fantasia. Fantasia. Por um lado, os governos seriam reféns de vigilantes invisíveis da dívida e que teria uma fada de confiança, uma varinha punindo os governos que não têm equilíbrio fiscal. E daí esse próprio autor vai fazer uma pesquisa, pode passar o próximo slide, e mostrar que os países europeus que mais cortaram gastos públicos foram os países que menos cresceram. Né? Então, está aí o texto, se alguém quiser comprar. E bem embaixo aqui, se puder, não sei se dá para ver, eu coloquei uma referência, um texto que foi apresentado pela DUEC, o Pedro Rossi e outros autores no encontro de economia política que aconteceu no Rio em 2018. Não sei se está conseguindo bem devagarinho, que é justamente os exemplos desses países que cortam gastos e países que aumentam gastos, né? O que está acontecendo como resultado, para quem tiver interesse em continuar. Então, né, tem o texto do Krugman, tem o texto Esse debate ele é fundamental para a gente discutir política, né, de gênero. Né? Quando a vereadora Bruna falou das audiências públicas de gestão fiscal, né, não há um debate sobre, de fato, qual o sentido, para onde estão indo os recursos do município de Porto Alegre. E é claro que quando a gente fala do governo federal é diferente de falar das esferas subnacionais, porque o governo federal é o executor da política macroeconômica. Os estados e os municípios, eles não emitem moeda, os estados e municípios, eles não têm, não são executores da política macroeconômica, e tampouco eles emitem títulos públicos. Então, eu estou falando do governo federal, estou falando da política, né, da esfera da União. Então, a austeridade, se tu puder passar outro slide, eu agradeço, ela é, né, uma ideia equivocada do ponto de vista social, porque quando ela corta gastos em áreas
fundamentais e vai tirar justamente das mulheres e mulheres negras, eu vou mostrar logo os dados que eu tenho, é contraproducente do ponto de vista do crescimento econômico, porque o aumento de gasto ele não estimula, porque o corte de gasto não estimula o crescimento, ele inibe. Vejam, né, a política de a renda emergencial no ano passado, se vocês entrarem lá no núcleo de macroeconomia e desigualdade na USP, eles mostram. Só a renda emergencial, ela impediu, né, que o crédito do PIB fosse de 9% e não de 4%, como foi. E ela também é contraproducente à austeridade em relação ao equilíbrio fiscal, porque quando cortar gasto, o Estado vai arrecadar menos. E se ele arrecadar menos, ele vai ter que, então, quem se quer equilíbrio fiscal, vai ter que cortar gastos. Então, vejo que o que veio antes não é uma estratégia, eu pergunto para vocês, não seria uma estratégia do governo difundir o tema da austeridade justamente porque inibe o crescimento econômico, arrecada menos, e ao arrecadar menos tem menos receita, e daí teria uma justificativa perante a sociedade, olha, eu não posso mais gastar porque eu não tenho mais arrecadação, né? Quando na verdade é exatamente o oposto, né? Então, os autores vão dizer que trata-se de uma imposição de interesses de um grupo econômico, de uma classe social. A sociedade ela não é, a sociedade é uma sociedade de conflitos, não uma sociedade de violência, mas é da natureza da sociedade ela ser de conflitos, até mesmo entre nós mulheres, nós temos conflitos de ideias. A gente pode construir uma política pública, nós vamos precisar dialogar, convencer, né? É na retórica que a gente vai convencer. Então, essa é uma imposição dos interesses de uma classe social. Vocês podem observar nas mídias tradicionais, vocês nunca vão ver um economista da universidade, né, sendo entrevistado sobre o tema de gastos. Mas o que tu vai ver são, principalmente, economistas de bancos, né, de instituições cujo patrão precisa, né, que se faça a defesa do corte de gastos, porque parte dos recursos, ao cortar os gastos, sobram recursos do orçamento, entre aspas, o pagamento dos juros da dívida pública. E daí é um outro aspecto que eu não quero abordar aqui. Mas essa é a disputa. É quem se apropria, né, dessas funções do Estado. O Estado é para atender quem? Enquanto alguns trabalhadores vão trabalhar 10 anos a mais na sua vida depois da reforma da Previdência em 2019, parte dos empregadores do agronegócio estão pagando menos contribuição previdenciária dos seus trabalhadores. Pergunto para você, se a justificativa era o desequilíbrio da Previdência, por que alguns passaram a pagar menos? Né? Então, a austeridade trata-se de uma política de classe ou de uma resposta de governos a demandas do mercado e das elites econômicas a custo de direitos sociais, e que impacta muito mais as mulheres. Então, eu não sei que horas são, 8h30, está quase no final, acho que nós estamos no slide... não, vou andar um pouquinho mais rápido. Né? E é nesse contexto, então, pode ir passando, que nasce a Emenda Constitucional 95. O que é a Emenda Constitucional 95? É congelar os gastos sociais, todos, menos os gastos com juros. Eu quero dizer para vocês que nem a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, ela diz assim, quando o município, o Estado, ele descumprir os limites, ele não pode mais fazer nenhuma operação de crédito. Agora, se for uma operação de crédito para pagar juros de uma dívida, daí pode fazer. Veja, juros pode. Na Emenda Constitucional 95 também juros pode seguir, o que não pode são os gastos primários. Né? Saúde, educação, enfim. 20 anos não pode mais, pode ser corrigido apenas com a inflação do ano anterior, e também tem um problema sério, porque ela ignora a possibilidade de crescimento econômico. Se aumentar o crescimento, aumenta a arrecadação, mas não pode aumentar o gasto, porque o gasto está vinculado à inflação e não aumenta a arrecadação. Veja que o objetivo aqui parece que nem é o equilíbrio fiscal, né? Porque se a economia retomar o crescimento econômico, ela tem aumento de arrecadação, mas eu não posso gastar, porque o gasto está vinculado ao IPCA. Então, o objetivo realmente é reduzir o tamanho do Estado.
E uma outra questão que, de 2017, quando ela entrou em vigor, até 2036, a população, segundo a estimativa do IBGE, era de aumentar a 30 milhões. Aqui foi uma estimativa antes, né, da Covid, mas, enfim, a gente sabe que a expectativa de vida diminuiu 2 anos com a crise da Covid, mas, né, significa ter menos recursos públicos para gastos per capita em políticas num ambiente, digamos assim, mais que está mais em crise, né, com 50 milhões de pessoas abaixo da pobreza, 20, né, 20 milhões passando fome, enfim. Então, pode passar o próximo, por favor. O que significa? Eu vou passar o próximo gráfico aqui, vocês olham depois, é uma estimativa que o próprio Diese tinha feito, que eu acho importante, fizeram um retrocesso mostrando se a emenda constitucional 95 tivesse sido implementada em 2008, quanto a menos o governo tinha gastado, o governo esfera federal, em educação. Em vez de ter gasto 90, ele teria gasto 29. Em vez de ter gasto 96, que foi em 94, ele teria gasto 57. Veja que o objetivo é reduzir os gastos sociais. Nós estamos falando de saúde e educação, que é 2 exercícios aqui, que são as áreas, são as políticas públicas, os gastos públicos que conseguiram reduzir em 10 pontos o índice de Gini no Brasil. Precisa ter muito conhecimento depois desses dados para saber qual foi o que aconteceu com o índice de Gini depois da vigência da emenda constitucional 95. Aumentou, pois se a educação e saúde tinha essa função quando esses gastos são cortados, há um aumento do índice de Gini. E o próximo slide daí, né, eu mostro, né, que em 2036 o gasto público PIB, que era em torno de 20% lá em 2017, 1º de janeiro de 2017, com a emenda constitucional 95, em 2036, vai estar alguma coisa de 12%. Só os países mais pobres, países da África do Sul, mais paupérrimos, têm essa razão, gasto público PIB de em torno de 12%. Né? Então, e o que vai acontecer com a desigualdade, como eu já acabei para falar para vocês. Agora, no próximo slide, tem uma tabela, não sei se tem como ampliar um pouquinho mas eu acho que dá para enxergar. Despesa dos orçamentos fiscal, né, e o orçamento da Seguridade Social. O que nós observamos aqui? Políticas para as mulheres, promoção e enfrentamento da violência. Tínhamos 147 milhões em 2014 e em 2018, segundo ano de vigência da emenda constitucional 95, queda de 83%, 24 milhões. E assim nós temos outras políticas aqui, igualdade racial, né, no caso do racismo, queda de 71%, promoção e proteção e defesa dos direitos humanos, crianças e adolescentes, que não é nosso foco aqui, mas se não tem política para crianças e adolescentes, quem sofre, ao fim e ao cabo, são as mães, as mulheres, né? Então, queda de 86%, reforma agrária e a questão do conflito no campo, 86%. Então, isso aqui esses programas no orçamento público, essas quedas, esses cortes de gastos, ele é fruto da emenda constitucional 95, que é implementada no Brasil sob o amparo da concepção aquela da austeridade fiscal, que eu falei para vocês. No próximo slide, então, ainda, eu queria mostrar para vocês, então, a distribuição do rendimento principal em salários mínimos por sexo e raça. É chocante quando a gente olha esses dados, o que aconteceu em 2014, né, o último ano do primeiro mandato da presidente Dilma, quando o Brasil tinha taxa natural de desemprego, que era algo em torno de 4%, 5%. Se a gente observar, nós temos aqui 2014 e 2017, comparando mulheres negras, aqui os 2 anos mulheres brancas, o 2014 e 2017, homens negros, e aqui homens brancos. Quando nós olhamos para quem é que recebe, qual é o percentual desses 2 grupos, de gênero e raça, né? Quem é que recebe até meio salário mínimo? O maior percentual são as mulheres
negras. São elas que precisam das políticas sociais. São elas que precisam da creche. São elas que precisam de uma política de valorização do salário mínimo. São elas que precisam, né? A política de valorização do salário mínimo vai, na verdade, impactar em todas as outras políticas do orçamento da Seguridade, todos os outros benefícios do orçamento da Seguridade Social, na pensão, no salário, enfim, todos os benefícios, nas aposentadorias, no BPC e assim por diante. À medida que a gente vai crescendo aqui, se tu puder descer, eu vou pegar. Quem é que ganha? Qual é o grupo? Qual é a faixa que ganha, né? Tem menos homens, menos do grupo que ganha tão pouco, homens brancos, como era de se esperar. Que são aqueles que estão lá no Congresso Nacional, que vocês devem olhar as fotos, nada contra os homens, né? Pelo contrário, a gente acho que até deveria convidar mais homens para esse curso, mas, e aí à medida, nós precisamos sim dialogar e apresentar nossos conflitos de ideias para construir um outro orçamento. Né? E à medida que a gente vai, se você puder subir um pouquinho, Ana Carolina, obrigada. Aí vou ver quem é que ganha mais, acima de 20 salários mínimos. Das mulheres negras é 0,1% das mulheres negras. E os homens brancos são os que, grupo etário e de gênero, raça e gênero, não é etário, raça e gênero, são os que mais ganham. Então, nós temos aqui, né, a renda por gênero e por raça. Na medida que esses faixas de renda vai se elevando, diminui radicalmente as mulheres negras e vão aumentando as mulheres brancas, que também não é tanto aqui, mas principalmente vai aumentando os homens brancos. Ok? Também é esse dado eu peguei também no livro aquele Economia para Poucos, lá de 2018. No próximo slide tem mais um dado que eu queria mostrar para vocês de como as políticas públicas, o corte delas impacta muito mais no corte das políticas. A execução do orçamento, a construção do orçamento público baseado na austeridade afeta muito mais as mulheres, os grupos mais fragilizados, e estão aí os dados, que são as mulheres negras ou brancas, né? E esse aqui é um dado do INESC, né, que mostra, pode deixar aí que eu vou explicar mesmo, que é um comparativo do que aconteceu com os gastos do governo em 2019 e 2020. 2020, primeiro ano do governo Bolsonaro. Menos 43% num grupo, na classificação aqui, uma classificação funcional do gasto, não é funcional não, enfim, em direitos da cidadania. Políticas sociais para mulheres, negras, pessoas com deficiência e indígena estão nessa área do gasto, 43%. Já vinha sofrendo um corte, e aí eu não sei se vai conseguir mostrar um pouco mais, por exemplo, habitação 30%, do Minha Casa Minha Vida, se isso consegue subir um pouquinho mais, Ana Carolina. Eu só queria mostrar um dado aqui embaixo, bem importante, que, claro, a gente tinha que tratar, talvez a gente fala do tema financiarização da economia, eu não me lembro se eu vi no plano de aula, mas aqui a gente tem, por exemplo, o aumento de gastos com juros e amortização da dívida de 16%. Esse gasto aqui, ele não está subordinado à emenda constitucional do teto de gastos, né? E mesmo, né, é feito pelo Banco Central independente. Nem o Friedman, que é um autor neoliberal, essa semana eu estava revisando, nem o Friedman é favorável a um Banco Central independente. Rosa, e essa comunicações ali, 35%, o que é isso? Não estou enxergando. Aumento? Última coisa. O que ela... Não, pois não sei do que esse aumento de comunicações, 35%, se é algum investimento na área de tecnologia de informação. Fake news. Não sei, daí teria que... Eu não me detive tanto. Fiquei mais nos juros e na questão
Mais que juros, mais que reserva de contingência, juros ali. Isso. Reserva de contingência é uma reserva que é obrigatória para fazer frente a contingências, a desastres e assim por diante. Mas dá para olhar no estudo do INESC, né, para a gente explorar melhor, eu deixei nas referências. Obrigada, Janice. Vamos, então, para o slide seguinte, está ficando cansativo. Agora é bem rápido. Bom, o que nós vimos até aqui, então? Como o orçamento público ele defende de decisões políticas, essas decisões políticas elas estão amparadas numa certa hegemonia no que se difunde na sociedade sobre qual é o papel do Estado, né? E isso vale também para a tributação ser progressiva ou regressiva, ou seja, qual é a correlação de forças políticas que estão mandando nesse país, né, no parlamento, enfim, esse orçamento está subordinado nas suas diferentes instâncias, tem as regras, tem as leis que têm que ser cumpridas, mas tem o debate político. E como a austeridade fez com que, pesado no passado recente, lá os dados de 2009, e tem vários estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostrar que foi, os dados, na verdade, desde o final dos anos 90, tem um aumento de gastos. E esse aumento de gastos vai reduzindo a desigualdade. E quando nós chegamos em 2016, quando se aprova no governo Temer a Emenda Constitucional 95, que é o chamado ponte para o abismo, quer dizer, ponte para o futuro do Temer, nós começamos a ter essa demonstração de gastos e o aumento da desigualdade. Então, isso é do ponto de vista da construção do orçamento, e um orçamento voltado para quem? Né? E o corte do orçamento, a austeridade, prejudica, né, muito mais quem mais precisa, que são as mulheres. Mulheres mais pobres e negras são as que mais são prejudicadas. Então, como está a participação política das mulheres, né? Que é um pouco o que eu coloquei ali, as mulheres e a participação política e as mulheres no debate orçamentário. Nós somos 51% da população brasileira, nós representamos mais de 50%, né? Muito próximo, dá para guardar os 51%. 51% da população brasileira, 51% dos votantes, dos eleitores, e nós temos uma baixíssima participação nas comissões que tratam da matéria orçamentária. Daí agora eu vou passar bem rapidinho para a gente ter uns 10, 15 minutos para trocar uma ideia. Pode passar então, Ana Carolina. O próximo slide, ele vem participação feminina na Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores, nada, na Câmara dos Deputados. Em 82 era 2% a participação feminina. Em 2018, pode passar um pouco mais, chegou a 15%. É bom, evoluiu, mas é muito baixo. Pode passar para o próximo slide. Nossa participação política, né? A nossa participação política no debate orçamentário, né? Aqui é a participação feminina no Senado Federal. Veja, em 82 nós não tínhamos mulheres senadoras, mas que bom, chegamos em 2018 com 15% representação de 13%, é isso, né? É positivo, né? Cresceu, mas é muito pouco. E depois também, no outro gráfico, que é o gráfico 3, nós temos a participação feminina na comissão comissão mista do orçamento, que é aquela comissão mais importante que tem, que debulha o orçamento, que analisa as emendas, que diz o que é constitucional e inconstitucional. Vocês lembram dos anões do orçamento lá no passado, né? Algumas... A Janice deve lembrar, né, Janice? Nós somos contemporâneos. Quantas mulheres participaram da comissão mista de orçamento? Por isso que eu fiz o convite à vereadora Bruna, porque é importante, né? Eu participo das audiências públicas de gestão fiscal da Comissão de Orçamento e Finanças na Câmara de Porto Alegre, e ter uma mulher com a origem dela tem uma representação política importante, né? Inclusive para que ela pudesse, enfim, conhecer vocês, enfim, abordar um pouquinho. Então, quantos que nós temos? 4% de mulheres em 1990, agora são 15%. Mas vem cá, nós somos mais de 51% da população, então somos 51% dos eleitores, né?
Por que essa participação política? Então, se a gente olhar aquele livro ONU e Mulheres, que mostram, né, o que foi feito no Brasil, na América Latina, para aumentar a participação política das mulheres, né, como as cotas, sim, tudo isso é muito importante, mas ainda é pouco, né? Então, no próximo, de novo, para mostrar com os relatores das LDOs, né? O que são as LDOs? Eu optei por não falar de plano plurianual, de LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e do próprio orçamento enquanto a técnica, né? Vejam, 2 mulheres participaram, foram relatoras da LDO desde 1990. 30 anos, em 30 anos, e 27 homens, se nós representamos mais de 50% da população brasileira. Sim, as cotas são importantes, e recentemente foi aprovado mais uma medida, né? Eu espero que as mulheres que nós não sejamos usados, né, como foi nas últimas eleições, para ganhar recurso dos fundos e serem candidatos laranjas. Na sequência, daí no outro gráfico, que daí seria uma comissão muito mais importante, é relatores da LOA, Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento. É se debruçar, debulhar, fazer as emendas, né? Enfim, parece que nós temos até um orçamento secreto no Brasil, que seria um crime, né? Mas parece que o crime depende de quem o pratica, não é mais se é crime ou não. Então, o que nós temos aí? Relatores gerais da Lei Orçamentária entre 1990 e 2019, uma mulher. Né? Então, veja a nossa participação, nós precisamos ampliar a nossa participação política. Né? Mais uma vez, porque, né, justifica porque eu convidei a Bruna. Bom, diante disso, quais são os nossos desafios? Que era um pouco, estava no título, né? Pode passar, por favor. São os desafios e perspectivas. Aí eu botei aquela figura que eu achei muito legal, que é um retrato de mulher que não trabalha, entre aspas. É um desenho feito por um menino indiano, pois ouviu que o pai sempre apresentava a esposa dizendo: ela fica em casa, ela não trabalha. E o menino viu que a mãe sempre estava ocupada o dia todo e ia dormir muito cansada. Esse desenho foi atualmente selecionado como capa do lançamento do documento do livro Orçamento de Gênero 2020-21, pois representa o trabalho não remunerado, não reconhecido, que não tem direito à previdência, que não tem direito à aposentadoria, que não tem direitos sociais, que não tem direitos previdenciários. Será que o mundo vai andar no sentido de que as mulheres que passarão a cuidar da casa, né, e agora com essa crise a gente percebeu o quanto trabalho dá? Eu comecei hoje a trabalhar às 9 horas da manhã, nós vamos parar às 21, 12. Né? Talvez quando a minha cervical aqui der cleque de vez, a gente vou reduzir o número de trabalho. Será que quando a gente vê será que esse momento que fez com que todas as mulheres se voltaram para dentro de casa, e os homens também, será que a gente vai passar a encontrar mecanismos ou políticos para entender como trabalho e como direitos que essas trabalhadoras também têm? E daí, no último slide, daí o último mesmo, né? Eu coloquei assim como desafios políticos, né? Para as mulheres, nós, homens e mulheres, né? Para nós, quanto sociedade. Eu acho que é a luta pelo fim da austeridade fiscal, pelos argumentos que eu já coloquei para vocês, controle social para garantir a execução de políticas voltadas para as mulheres, ou seja, nós precisamos nos debruçar sobre um conteúdo que é chato, que é árido, mas que a gente tem que saber buscar o dado, ter argumentos quando o vereador, o deputado, o jornalista, quando a imprensa divulga determinadas informações cujo objetivo é defender um grupo na sociedade e não passar a real informação. A questão da disponibilidade de dados, né? Não há suficientes dados desagregados por sexo e outras variantes, muitos pequenos programas que a gente identifica, vocês viram isso, né? Assim como a Adriana levantou a mão. Já vou te passar a palavra, Adriana.
e falta de indicadores de gênero adequados. Né? Os governos precisam em programas e ações de abrangência universais, estabelecendo valores agregados, né, que além de tornarem-se mais difícil a identificação dos gastos destinados às políticas de gênero, não leva em conta o impacto diferenciado das políticas públicas sobre mulheres e homens. Né? Recentemente, né, foi aprovada uma lei que, na área de segurança pública, né, espero que vocês podem me ajudar, mas os estados, eles não se adequaram. Então, foi feita uma pesquisa para saber o que tinha acontecido com o número as estatísticas sobre o feminicídio. Parece, né? Parece, pelo que a gente ouve na mídia, parece que aumentou. Mas as secretarias de segurança pública não adequaram as suas estatísticas, né, para identificar essa violência de gênero. Isso também é uma política pública, porque não há como tu fazer uma política pública se tu não tem o dado que vai subsidiar essa política pública. Quando tu não tem um orçamento que explicita, também ele dificulta essa política pública. Então, veja que nós estamos falando de transparência, forma de organização do orçamento público para que a gente possa intervir de forma mais, sei lá, efetiva, talvez. E agora sim, o último slide. Penúltimo. Volta um, por favor. Então, o que seria como desafios e perspectivas? Como a gente construir espaços de intervenção nos orçamentos públicos. Né? Tem as audiências públicas de gestão fiscal, que os 5.570 municípios precisam fazer a cada 4 meses. Os estados são obrigados a fazer e a União também. Todos esses entes, eles divulgam 2 editais em jornais, ou seja, se gasta quase 12 mil editais de jornais para divulgar apenas um item, que é a audiência pública para tratar da gestão fiscal. E pouca gente participa, enfim, é isso que eu recebi aquela honraria lá da Câmara de Vereadores, não é porque eu tenho algum mérito, não é porque eu realmente sou muito teimosa, né? E estava a ponto de desistir, porque depois de 10 anos que eu participava, eu fiz um desabafo dizendo que depois de 10 anos, nem a Câmara se indignava a botar o convite ao cidadão de Porto Alegre no site, eu tinha que procurar não sei aonde, escondido. Aí resolveram fazer essa questão. Então, realmente, às vezes é necessário ser teimosa mesmo.